Você precisa fazer um resumo e não sabe como? Então veja até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como fazer um resumo e você vai mandar muito bem nisso. Que bom que você chegou até aqui. Vamos descobrir como é que esse vídeo vai funcionar para você saber fazer bem um resumo. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar o que é um resumo de texto, qual tipo de resumo ele é. Vou te mostrar então elementos que não devem ser inseridos no seu resumo. Vou te mostrar 8 dicas que vão te fazer então mandar super bem no seu resumo, certo? Bom, para começar, nós podemos resumir basicamente qualquer coisa. Um livro, um artigo, uma história, um filme, inúmeras coisas. Até a sua viagem que você fizer, até a ida no cinema, dá para você resumir. Basta entender como fazer isso. E o mais interessante de tudo é que o resumo, como muitas vezes a gente acaba não fazendo certo, ele tem cerca de no máximo 30% do que é original, ou seja, do texto, da história, do que você pegou para resumir, 30% daqueles elementos eles têm que continuar no seu resumo. O restante dos 70% não é aquilo do artigo original, do material original, é o que você criou. Existem pessoas que têm uma facilidade grande para poder fazer isso e eles não precisam desse vídeo. Agora, se você está com dificuldade, muito bem, esse vídeo vai te ajudar. Então, salve, salve, galerinha estudiosa! Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, eu sou o Sr. Clovan, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o vídeo, não esquece de seguir o canal para dar aquela força pro senhor, fortalece o canal para nós aí, porque o senhor precisa da tua ajuda. Fica até o final do vídeo, assiste tudo, se você gostar dele, dá aquele curtir, dá aquele like legal lá, que ajuda a gente pra caramba. Se você gostar do material, compartilha com outras pessoas, porque isso é importante também, né? Conhecimento sendo levado à frente. Todos os comentários sou eu mesmo, tá? Eu, Muá, essa pessoa aqui que responde. Então deixa um comentário aí pro senhor, tá bom? Se você tiver dúvida, tiver alguma outra coisa, coloca lá também. Vamos lá, a gente conversa e posso ajudar vocês. Então vamos entender o que é resumo de textos escolares. O resumo então é uma compilação das informações mais relevantes e das ideias principais de um texto original, que produzirão um novo texto e que não são uma cópia do mesmo. Tecnicamente vão existir então 3 tipos de resumos, que são indicativo, informativo e crítico. Como o mais utilizado nas escolas é o indicativo, é dele então que esse vídeo vai tratar. Lembrando, você não tem que fazer cópias, não tem que copiar frases, não tem que mudar umas palavras para criar um resumo. Você tem que criar algo dentro da ideia do que foi feito. Então, lembra disso, é um texto original. O resumo é um texto original que é feito por você, baseado em algo que já existe. Joia? Antes de te dar as 8 dicas, que são uma espécie de regras, normas, técnicas, para você fazer bem o seu resumo, eu vou te falar uma coisa muito importante, tá? Muito importante. Na realidade não é uma coisa, é várias coisas que são importantes que não podem estar no seu resumo. Então, bora lá! O resumo não pode ser um texto muito longo, tem que ser menor que o original. Joia? Mais curtinho, não pode ser maior. O resumo não deve acrescentar ideias novas e nem expressar opinião ou fazer comentários pessoais sobre o assunto tratado. Esse tipo de apreciação é feito então no resumo crítico. Não é para colocar a tua ideia lá, não é para colocar gostei, não gostei, achei legal, não achei legal, não é isso. Tu tá lá só para escrever um texto novo, expressando, resumindo aquilo que já foi dito. Não copie trechos ou frases do texto original. Aqui a galera cai pra caramba. Que tem de gente que vai lá, copia a frase, muda uma, 2 palavras, um sentido pra cá, um pra lá, e a frase está 80% original. Não pode, tem que criar toda ela de novo. E talvez nesse momento já deve estar ficando desesperado, tipo, eu tenho muita dificuldade com isso, como é que eu vou criar? Vai vir as 8 técnicas aí, as 8 dicas. Calma, acalma o coração. Use da autonomia para escrever com suas próprias palavras. O resumo deve ser claro ao ponto de uma pessoa que não tenha lido o texto original
compreender na sua totalidade o que foi lido, dito, escrito, enfim. Ou seja, use a sua autonomia. Você é autônomo. Vai lá. Você, como a sua mãe diz, você não é todo mundo. Você é autônomo. Vai lá. Crie esse texto original, a ponto de que uma pessoa leia. Essa é a grande sacada final. Se a galera lê, se alguém lê aquele texto que você criou e ela entender a lógica do texto, o que foi explicado, o que foi dito, e as ideias que estão ali são as ideias do texto original, joia! Teu resumo chegou naquilo que tu precisava que fosse. Sem mais enrolações, vamos então para as 8 dicas, técnicas e enfins para te ensinar a fazer um bom resumo. 1. Leia com atenção. O texto original é a fonte de onde sairá o seu resumo. Leia com atenção e calma, sem pressa, sem correr os olhos e ir resumindo. Entenda do que se trata o conteúdo do texto para conseguir extrair as informações que você precisa, mesmo que tenha de reler mais de uma vez o texto. Ou seja, meu querido e minha querida, não dê uma de preguiçoso. Não dê uma não vou nem falar a palavra porque eu posso ser cancelado, tá? Ou seja, lê com calma, não saia escrevendo de cara, leia primeiro, entenda o que está acontecendo ali, entenda o que está sendo dito. A partir disso, você fizer isso, aí sim você pode começar a escrever. Ah, mas eu não consegui entender. Lê de novo, relê, lê mais uma vez e assim sucessivamente, até que você entenda. Porque se você não conseguir entender as ideias principais e o que está escrito, você não vai conseguir resumir o que está escrito. Ou se você resumir uma coisa que esteja ali, talvez caia num próximo ponto que nós vamos ver mais à frente, não tenha coerência, não tenha nexo, fica perdido, certo? Praticamente um troglodita da língua. Opa, era poliglota. Marque as ideias principais. Isso mesmo. Agora então, você deve marcar as ideias principais dos parágrafos, mas lembre, ideias principais. Deixe então as explicações e os supérfluos de fora. Pode acontecer de ter um ou mais parágrafos em seu texto que terão ou não terão, melhor dizendo, ideias principais, pois tratarão de explicações ou especificações que não vão então entrar, vão ficar de lado. Isso mesmo. Olha cada parágrafo, o que é de ideia principal, o que é de assunto principal, o que é o tema principal, e é ele que não pode faltar. Aquilo que está explicando sobre ele, dando características, adjetivos, mostrando como é que funciona, como é que é feito, isso não é importante, isso não vai entrar. Então isso pode ser deixado de lado. Joia? Ah, tem 3 parágrafos no meu texto, eu tenho um texto muito grande, de 5, 6 páginas. Tem 3 parágrafos ali que eu li que não tem ideias principais. Maravilha, aquilo ali não vai precisar entrar então, fica tranquilo. 3. Sublinhe as palavras-chave. Isso mesmo, é hora de pegar a canetinha amarela, aquela que você marca o texto inteiro. Não é babaricar o texto inteiro. É só as palavras-chave. Show! Chegou a hora de encontrar as palavras-chave. Encontre-as, marque-as. Pode ocorrer de não haver palavras-chave em cada parágrafo ou em algum parágrafo. Pode acontecer. Em cada parágrafo é difícil, porque um parágrafo ou outro vai ter palavras-chave. Mas pode acontecer de em muitos parágrafos não ter palavras-chave. Se porventura isso acontecer, não tem problema. Não marca, certo? 4. Sintetize. Ó. Sintetize. Sintetizar o texto pode não ser fácil, mas ele então trará uma gigantesca parcela de sucesso ao seu resumo. E a interpretação do texto, lá do item 1, que eu tinha conversado com vocês, vai fazer então que você tenha sucesso durante então essa síntese. Lembra que eu falei para ler bem? Justamente por isso, porque chega num momento como esse, para entender, para sintetizar, precisa entender, ok? Continuando. Não esqueça então de manter uma linha coesa de escrita, pois seu resumo tem um início, um meio e um fim, e que devem então ser escritos nessa ordem. Não dá para falar uma coisa,
continuar. Na próxima coisa, falar sobre algo antes desses 2 pontos que você disse e depois chegar no final. Tá incoerente, tá incoeso. Então, se falar 1, 2, tem que ser 3 e 4. Não dá para ser 1, 2, 5, 4. Show? Ou 2, 3, 1, 4. É 1, 2, 3, 4. Show? Se porventura você tiver muita dificuldade em fazer isso, ó, tem um cardzinho aqui em cima, aqui, em algum lugar aqui, tá? Que vai te ajudar com outro vídeo que eu fiz, que tem algumas técnicas de sintetização. 5. Coesão e coerência. Para então que um texto seja considerado bom, a coesão e a coerência, então são 2 recursos básicos e muito importantes. A coesão está relacionada com as regras gramaticais e o bom uso dos conectivos. Então, se você não souber o significado de uma palavra, procure no dicionário, ou então não use esta palavra, ok? A coerência implica então na lógica e o contexto em que está inserido o texto. Pensa o seguinte, tá? Lembre-se que esse resumo não é um prato de massa ali de ideias soltas, toda emaranhada ali, entendeu? Vai, eu acho que produção, prato de massa eu entreguei, né? Entreguei que é do sul, né? É complicado, né? Então tá bom. Enfim, elas não podem estar ali jogadas, soltas, num emaranhado que não sabe onde é que é início e fim. Elas têm que ter uma lógica, coesão, sentido. Um tipo de frase acaba, outro tipo de frase começa. E elas estão ligadas, interligadas. Não pode simplesmente acabar uma coisa, ponto, começar outra e ela não fazer sentido, não ligar uma na outra. Show? Se porventura você tiver dificuldades com conectivos, eu tenho um cardzinho que está por aqui em algum lugar que ensina sobre um videozinho, tá? Sobre conectivos, nesse card aí que eu te falei, certo? Você vai dar uma olhadinha lá, é um vídeo antigo meu, mas tem conectivos lá que vão te dar uma força caso você precise. Joia. 6. Escreva com as suas próprias palavras. Isso mesmo, as suas palavras de direito sua, não é a palavra dos outros, não, é a sua mesmo, tá? Próprias palavras. Criar então um questionário básico com perguntas que respondam os porquês de um fato podem então te ajudar a escrever com as suas próprias palavras. Bom, quem foi meu aluno lá e fazia a guerra cultural sabe muito bem do que é isso e do que eu tô falando. Mas vamos lá. 3 perguntinhas aqui de exemplo para vocês terem noção, tá? Um assunto da disciplina de química, tá? Lembrando que eu não sou dessa disciplina, então não sou... não tenho domínio sobre esse assunto, mas a lógica vocês vão conseguir entender com o que está escrito aqui, beleza? O que são então ligações químicas? São as ligações então que os átomos realizam entre si para formar moléculas. Quais são os tipos de ligações? Essas ligações aí nós estamos falando da química, tá? Não é dessas outras coisas aí que vocês talvez vão pensar, tá? Ligação iônica ou eletrovalente, ligação covalente ou molecular, ligação covalente dativa ou coordenada e ligação metálica, que não é a banda, tá? Quê? Entreguei de novo a idade, a banda? Acho que a galera nem vai saber que tem metálica, uma banda, né? Enfim, né? Ficou, né? Tá. Bom, voltamos. Como funciona então a ligação iônica? A ligação então entre íons de natureza eletromagnética e o seu resultado final é eletricamente nêutron e aí por aí vai. Nêutron não, neutro. E aí por aí vai a resposta. Você conseguiu entender a lógica, você que foi lá, leu o texto, criou perguntas feitas por você sem utilizar toda a estrutura do texto e respondeu baseado no que o próprio texto lhe fornece. Então tudo isso foi criado por você. Automaticamente vai facilitar para que você use para criar o seu resumo. 7. Leitura final. E vamos nos encaminhando para o finalzinho desse vídeo. Leitura final. Após então escrito o resumo, faça uma leitura final para comparar com as ideias que foram sublinhadas do texto original e para garantir então que elas não tenham ideias secundárias inseridas no seu resumo. Então você vai lá, lê e bate lá. Ideia original, ideia principal, ideia principal, ideia principal, ideia principal, tudo isso dentro do seu texto novo original. Opa, tem uma ideia aqui que eu escrevi que ela é uma ideia secundária, que não deveria estar aqui. Você já consegue corrigir e tirar isso do texto. Show? Mais uma utilidade da leitura final é então tentar fazer essa leitura para outra pessoa, para ver então se ela consegue compreender todo o resumo
ou então grave, né, para fazer então essa análise. Lembra que eu já tinha comentado antes lá no início do vídeo de que o resumo tem que ser bom o suficiente para que uma pessoa que não sabe do assunto leia o resumo que tu fez e ela consiga compreender as ideias principais e o que está sendo transmitido pelo texto? Joia, é para isso que essa leitura final também vai servir para outra pessoa. Se você não tiver uma outra pessoa para que possa te ajudar com isso, grava então, ouve e presta atenção se está sendo comunicativo como deveria e está expressando as ideias principais como deveria. Oi, Toy! Chegamos no final, na última dica, técnica, enfim. Cite a fonte. Seu resumo não saiu do além de uma experiência mística, transcendental, ou então das vozes da sua mente que ecoam lá dentro da sua cachola. Pelo menos não deveria, né? Não deveria. Cite então a fonte da onde seu texto foi criado, porque afinal de contas você está fazendo um resumo de um texto, então você precisa citar a fonte da onde é que esse resumo saiu, não, né? Ok? Entendeu? O que é citar a fonte, tá? Não é ali a fonte ali, né, que conecta um equipamento na tomada ali e começa a funcionar, a carregar. Não é esse tipo de fonte. O que é a fonte? É o autor, é a obra, a página, o capítulo que foi usado, a editora, ano de publicação, essas informações. Isso vai citar qual é o material, qual é o livro que você usou, quem foi o autor e tudo mais que criou aquilo ali. E você está resumindo o que ele criou, certo? Normalmente, então, nas escolas do nível médio, nas escolas de nível fundamental, elas não vão te pedir para fazer isso, não vão te pedir citação, certo? De fonte. Porém, eu estou aqui indicando isso para você, porque eu quero te ver no futuro, numa faculdade, tá? Vamos ver aqui daqui a alguns anos nas redes sociais, você vindo comentar num vídeo de novo, olha só, eu vi aquele vídeo, parará, hoje eu estou na faculdade, estou usando aquela técnica, viu? Maravilha, joia, beleza, entendeu? Então a ideia disso é para que você aprimore o seu trabalho. É melhor você entregar um trabalho mais completo do que um trabalho que falte coisa. Show? Muito bem, meus queridos alunos. Chegamos então ao final de mais uma das minhas aulas aqui com vocês no YouTube. Se você gostou então desse vídeo, deixa um likezinho aí que fortalece o canal do Sor. Não esquece de seguir, né? Não esquece de se inscrever. Segue também aqui nas redes sociais para dar uma força e fortalecer. Não esquece que se você colocar aqui, escrever alguma coisa nos comentários, eu mesmo que vou te responder. Então, se tiver dúvidas, questionamentos e afins, pode colocar lá que a gente interage por ali. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não esquece de compartilhar isso com mais pessoas que possam ter interesse e ajudar elas. E agora é aquele momento que eu vou te dizer a célebre frase: bons estudos!